Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 64 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós daremos início a uma nova sequência didática 31, o Tangram e outros jogos. Atividades 31.1, 31.2 e 31.3, que estão nas páginas 109, 110 e 111. Vamos lá? Bom, nós vamos iniciar com um assunto bem legal, né? Que é o Tangram. Quem aí conhece o Tangram? Quem aí já brincou com o Tangram? O Tangram, então, é um quebra-cabeça, né? Vocês conhecem a história do Tangram? Vamos conhecer? Então, vamos lá? A lenda do Tangram. Era uma vez um chinês que tinha um azulejo da primeira dinastia chinesa, que era o seu encanto. Um dia, ao afagá-lo pela 25ª vez, deixou-o cair e ele partiu-se em 7 bocados. Apanhou-os do chão e reuniu-os sobre uma mesa. Muito triste, sentou-se e chorou até que adormeceu. Os bocados de azulejo, fartos de formarem sempre um quadrado, procuraram uma forma diferente. Movimentaram-se e surgiu um triângulo. Bem, é diferente, mas ainda não gostamos, pensaram. Voltaram a rodopiar e surgiu desta vez um retângulo. As peças comentaram entre si. Parece um quadrado, só que cresceu para um lado. Moveram-se novamente e eis que surge um gato. Ah, agora sim, um gato tem vida e é bem diferente de um quadrado. Mas então o gato teve fome. Construíram um barco e foram à pesca. Apanharam um peixe e deram de comer ao gato. Decidiram voar, tomaram a forma de um pássaro e voaram. Voltaram e resolveram assustar o chinês, transformando-se na sua própria figura. O chinês, ao acordar, foi buscar cola para colar os bocados do azulejo. Porém, quando olhou, verificou que os bocados de azulejo se tinham transformado na sua figura. Enervado e com algum receio, movimentou aqueles bocados. Apareceu-lhe um cão. Olha, parece magia, pensou. Voltou a reunir os bocados e surgiu um cisne. Fantástico! Afinal, isso é um Tangram. Então, olha que interessante. Vocês viram quantas formas, em quantas coisas, né, a gente conseguiu transformar o Tangram? Pessoa, um homem, né, dormindo, chinês, um gato, um cachorro, um cisne, pássaro, né? Tudo isso apenas utilizando as peças do Tangram. Então, aqui para a gente conhecer um pouquinho melhor, eu trouxe para vocês qual é a lenda do Tangram, né? Então, diz a lenda que um sábio chinês deveria levar ao imperador uma placa de jade. Jade era uma pedra muito dura, de cor esbranquiçada ou verde. Mas, no meio do caminho, o sábio tropeçou e deixou cair uma placa que se partiu em 7 pedaços geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar, e a cada tentativa surgiu uma nova figura. Depois de muito tentar, ele finalmente conseguiu formar novamente o quadrado e levou ao seu imperador. Os 7 pedaços representariam as 7 virtudes chinesas, onde uma delas com certeza seria a paciência. O sábio mostrou a seus amigos as figuras que havia conseguido montar e cada um construiu o seu Tangram. Então, vocês viram que, entendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da lenda, a gente entendeu que o sábio ia levar ao imperador uma pedra de jade que estava formada, tinha o formato de um quadrado.
mas ele tropeçou e derrubou essa pedra no chão. E ela se partiu em 7 pedaços. Então, aqui a gente consegue identificar quais foram as formas geométricas que surgiram depois que essa pedra se quebrou. Nós temos aqui 2 triângulos grandes, nós temos um triângulo pequeno, mais um triângulo pequeno, ou seja, 2 triângulos pequenos. Nós temos um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo, que é esse cinzinho aqui, tá? Então, nós temos 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um quadrado, um triângulo médio e um paralelogramo. Essas foram as figuras que surgiram depois que a pedra se quebrou. E a cada tentativa do sábio de consertar, de juntar novamente a pedra, ele fazia novas figuras, né? Depois nós lemos também aquele outro texto onde a pessoa que criou fez uma história em cima das peças que ela conseguiu montar do Tangram, né? Então era um moço dormindo, pássaro, cachorro, gato. Nós vimos várias imagens, né? Que foram montadas utilizando apenas essas peças aqui. Então a brincadeira, o jogo do Tangram é exatamente esse desafio, por isso que lá na lenda diz que as 7 virtudes, as peças, né, as 7 peças representam as 7 virtudes chinesas e que a principal delas, com certeza, é a paciência. Por quê? Porque para você montar alguma coisa com as peças do Tangram, você só pode utilizar as 7 peças. Você não pode pegar um outro Tangram e misturar. Você pode somente utilizar essas peças, as 7 peças que você tem do seu Tangram, tá? Então, vamos continuar aqui para entender melhor. Olha lá, responda as questões. Quantas peças são triangulares? Lembra que nós olhamos já, nós contamos? Nós temos 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos e um triângulo médio, né? Então, são 5 peças triangulares. E quantas peças têm o formato de um quadrado? Olhem lá. Só uma, né, gente? Só tem uma peça com formato de um quadrado. E aí, nessa imagem, vocês estão vendo também imagens, né? Figuras que foram montadas a partir das 7 peças do Tangram, tá? Olha quanta coisa que dá para a gente ver aí. Tem barquinho, tem cisne, tem flor, tem coelho, né? Várias coisas que a gente consegue montar apenas utilizando as 7 peças do Tangram. Então, aqui no livro de vocês, lá nos anexos, onde vocês encontraram o dado que vocês montaram, né? Tem aí essa figura, esse Tangram, para você recortar. Então, o Tangram, você vai recortar ele em volta e você vai ter um quadrado, certo? Depois, você vai seguir a linha preta. Então, você vai recortar o triângulo verde com muito cuidado. Você vai recortar o triângulo azul com calma. Depois, você vai recortar o triângulo rosa. Depois, você vai recortar o quadrado azul. Depois, você vai recortar o triângulo laranja, o triângulo amarelo. E, por último, que você já vai ter, né? Em mãos vai ser o paralelogramo. Então, você vai recortar com muito capricho, com calma, sem sair da linha preta, para que a forma fique correta, tá? Por quê? Porque nós vamos precisar desse Tangram para montar algumas figuras. E se você recortar muito fora da linha, a forma geométrica vai se perder, né? Então, você tem que recortar com calma. Então, aqui a atividade 31.2 é a seguinte. Com a ajuda de um adulto, recorte as peças do Tangram no anexo 5 e monte figuras como as mostradas abaixo. Então, você vai pegar as peças do seu Tangram e você vai montar essas 2 figuras, né? Que são cisnes, né? Patos. Então, observando aqui, você vai precisar usar o triângulo para fazer o pequeno, né? Para fazer a cabeça e o bico.
o quadrado para fazer o pescoço, o paralelogramo para também, né, continuação do pescoço, os dois triângulos maiores que você vai utilizar para fazer o corpo e os dois triângulos menores que você vai utilizar para fazer as pernas, as patas, né? Então, triângulo médio, quadrado, paralelogramo, triângulos grandes, triângulos pequenos. Montem aí, mostrem como é que ficou. Olha, quando acabarem, vocês já podem montar o próximo aqui. Então, aqui a gente tem um triângulo, né, pequeno, representando o bico, a cabeça do cisne, o paralelogramo e o quadrado, fazendo o pescoço, um triângulo pequeno aqui também para completar, né, o pescoço, um triângulo médio e os dois grandes representando o corpo e as asas do cisne. Então, assim que você terminar de montar aqui o pato, você vai montar o cisne. Professora, mas não dá tempo. Dá sim. Pausa o vídeo e faz com calma, porque é muito divertido trabalhar com Tangram. E também difícil. Então, como eu já disse no começo, vai para um lugar calmo, tranquilo, longe do ventilador, porque senão você não vai conseguir montar nada, né? E aí você faz com muita atenção que você vai conseguir. Combinado? Então, continuando aqui, agora é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque as peças não estão coloridas, são as sombras das peças. Então, vamos analisar aqui como que a gente vai montar essa pessoa que está correndo aí, né? Olha lá. Aqui nós temos um quadrado. Olha o quadrado aqui. Um quadrado. Aqui nós temos, olha, um triângulo, ó, e outro triângulo, ó, dois triângulos, né? Provavelmente são os triângulos grandes. Aqui nós temos o paralelogramo, representando a perna. O triângulo pequeno, representando o pé. O triângulo médio, representando a outra perna. E o outro triângulo pequeno, representando o pé. Tentem montar aí. Pronto, vamos seguir? Agora, na atividade 31.3, nós vamos selecionar algumas peças. Então, vocês podem desmontar o que vocês montaram aí, porque agora a gente vai formar algumas figuras, olha. Então, número 1, selecione duas peças do Tangram que formem uma figura quadrada e desenhe a solução no retângulo. Não pode ser o quadrado, porque nós precisamos de duas peças, ó, duas peças para formar um quadrado. Quais são as duas peças que a gente pode utilizar para formar um quadrado? Tentem aí montar. Conseguiram? Olha, nós podemos utilizar os dois triângulos grandes ou os dois triângulos pequenos, né? Para formar um quadrado, certo? Então, eu encontro um triângulo no outro, olha lá, coloquei um com a ponta para baixo e o outro com a ponta para cima, tá vendo? E aí, eu formei um quadrado, certo? Olha o próximo desafio. Escolha duas peças e forme uma figura triangular, ou seja, forme um triângulo com duas peças. Duas peças de novo. Então, você não pode pegar simplesmente um triângulo e colocar aqui, tá? Então, você vai pegar a peça, colocar aqui em cima e aí você vai pegar o seu lápis e desenhar, tá bom? As duas peças. Você vai desenhar, olha, desenha a solução no retângulo. Então, coloca as duas peças formando, né, o quadrado na folha e aí contorna com o seu lápis, tá? Certinho. E aqui também a mesma coisa, você vai encontrar duas peças para formar um retângulo e também vai desenhar aqui, tá? Não colhem as peças, senão vocês perdem o jogo, tá bom? Só desenha, faz só o contorno em volta das peças, combinado? Então, aqui, quais foram as peças que vocês encontraram que vocês conseguiram montar um triângulo? Conseguiram já? Olha,
Eu vou utilizar triângulos. 2 triângulos pequenos, eu formo um triângulo grande. Se eu usar os 2 triângulos grandes, eu também vou formar um triângulo maior ainda, né? Então, olha, eu coloquei dessa vez a ponta virada para baixo dos 2. Olha lá, as 2 figuras ficaram com a ponta encontrando uma outra, olha. Tá vendo? E aí nós formamos um triângulo. Então, de novo, vocês vão colocar os 2 triângulos aqui e contornar, inclusive aqui no meio, para mostrar quais foram as formas que vocês encontraram. Tudo bem? E por último, com 3 peças, forme uma figura retangular. Um retângulo, né? E desenhe a solução no retângulo abaixo. Então, aqui a gente precisa formar um retângulo. Esse é um pouquinho mais difícil, hein, gente? Eu vou precisar de 2 triângulos pequenos e o paralelogramo. Então, os 2 triângulos pequenos e o paralelogramo vão ser as figuras que eu vou precisar. Então, de novo, vocês vão colocar as figuras e passar o lápis em volta, no meio, mostrando exatamente as figuras que nós utilizamos. Certo, pessoal? Eu espero que vocês se divirtam bastante com o Tangram, tá? Quem tiver oportunidade, entra na internet, procura formas, figuras que vocês podem montar e tentem montar, tá? Vocês podem também desafiar a mamãe e o papai, né? Ver quem consegue montar mais figuras, quem consegue imitar alguma figura que vocês viram na internet ou no próprio livro de vocês mesmo, tá bom? É bem divertido, requer muita paciência e muita estratégia também. Certo, pessoal? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se divirtam bastante ainda depois da videoaula com o Tangram de vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a aula de amanhã. Tchau, tchau!